Mãe, você já é velha demais para ter bens. Vou vender tudo e guardar o dinheiro num lugar seguro. Engoli em seco, não disse uma palavra. Mas aquela noite, quando ele abriu minha gaveta, gritou de desespero. Ele não podia acreditar no que encontrou lá dentro. Eu tinha acabado de servir aquela feijoada caprichada que ele tanto adora desde pequeno. A mesma receita que aprendi com minha mãe e que faço há mais de 20 anos, com feijão preto deixado de molho desde sábado, linguiça calabresa, costela defumada e aquele tempero secreto que só nossa família conhece. O cheiro da comida ainda dominava toda a sala do meu apartamento de 3 quartos aqui em Copacabana, Rio de Janeiro. O sol da tarde de março entrava pelas janelas que dão vista para o mar, criando aquela luz dourada que sempre me acalmava. A mesa estava posta com a toalha bordada que ganhei de casamento, os pratos da porcelana boa que uso só em ocasiões especiais, guardanapos de tecido bem passadinhos. Era para ser um momento de família, de amor, de união. Estava ali presente minha nora Fernanda, de 32 anos, sentada do meu lado direito, que nem se deu ao trabalho de disfarçar o sorrisinho de aprovação no rosto quando ouviu as palavras do marido. Ela continuou cortando a carne com aquela tranquilidade estudada, como se estivesse discutindo o tempo ou o último capítulo da novela. Seus olhos claros nem piscaram. Aqueles lábios finos se mantiveram curvados naquele meio sorriso que me gelou o sangue na hora. Nossa, gente! Imaginem vocês ouvir isso do próprio filho! Engoli em seco, literalmente. O pedaço de linguiça que estava mastigando desceu como se fosse vidro moído, arranhando minha garganta. Senti meu coração disparar daquele jeito que parece que vai sair pela boca. Aquele calor subindo pelo peito. As mãos começaram a tremer tanto que tive que largar o garfo. O barulho do metal batendo no prato ecoou pela sala como um sino fúnebre. Como assim, meu filho? Foi tudo que consegui murmurar, com a voz embargada, quase um sussurro. Senti minha boca secar completamente. Aquela sensação horrível de quando a gente fica sem chão, sem referência. Rodrigo nem olhou direito nos meus olhos quando respondeu, continuou mexendo na comida como se estivesse falando sobre futebol. Mãe, a senhora tem 67 anos, mora sozinha aqui neste apartamento grande. Pode ser que aconteça alguma coisa com a senhora, um tombo, uma confusão mental. É melhor eu cuidar do dinheiro da família. Aliás, já marquei com o corretor Marcelo para avaliar o apartamento na quinta-feira que vem. Corretor? Corretor? Ele já tinha marcado sem nem me falar? Fernanda completou, limpando delicadamente a boca com o guardanapo, com aquele tom doce demais, daquele jeito falso que eu já conhecia bem, mas sempre tentei ignorar. Sogra, é pelo seu bem mesmo. A gente vai cuidar direitinho de tudo, pode ficar tranquila. Já até pesquisei umas casas de repouso lindas, com atividades para a terceira idade, uma enfermagem 24 horas. Vai ser bem melhor para a senhora. Se casa de repouso? Eu? Uma mulher que ainda sobe e desce 4 andares de escada quando o elevador quebra, que vai ao mercado todo dia, que cuida da casa sozinha, que tem a mente mais lúcida que muita gente de 40 anos. Fiquei ali parada, olhando para aquele casal na minha mesa, comendo a comida que eu preparei com tanto carinho desde cedo pela manhã, planejando me tirar da minha própria casa. O mesmo filho que eu criei praticamente sozinha, que trabalhou feito uma doida para dar estudo, que vendia salgadinho na porta da escola para comprar o material escolar dele, que fazia 3 trabalhos de costura por dia para pagar o cursinho dele. Minha mente estava um turbilhão. Era isso mesmo que eu estava ouvindo? Meu próprio filho querendo me despejar da casa que eu comprei com meu suor? O apartamento que eu conquistei costurando desde as 5 da manhã até 10 da noite, que custou cada gota de sangue meu? Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Aquela sensação horrível de quando a gente está sonhando e não consegue acordar. Quando tudo parece irreal, mas ao mesmo tempo dolorosamente concreto. O cheiro da feijoada, que antes era de amor e cuidado, agora parecia enjoativo, pesado. Rodrigo continuou falando, agora mais animado, como se estivesse me fazendo um favor. A gente pensou em tudo, mãe. Com o dinheiro da venda daqui, dá para a senhora ficar num lugar bem melhor, com cuidados adequados, e ainda sobra uma graninha para a gente investir direito, fazer render, para eles investirem, para eles fazerem render, com o meu dinheiro, da minha casa.
Fernanda emendou, agora com aquele tom de quem está explicando para uma criança. Sogra, a senhora não precisa se preocupar com nada. A gente vai cuidar de toda a papelada, das mudanças, de tudo. A senhora só precisa assinar uns documentinhos e pronto, vai poder descansar. Documentinhos. Assinar documentinhos da minha vida, do meu patrimônio, da minha casa. Levantei devagar da mesa. Senti as pernas bambas, o coração ainda disparado. Licença, falei baixinho. Vou buscar uma água. Fui até a cozinha com passos lentos, me segurando nos móveis. Encostei na pia gelada e respirei fundo, tentando processar aquela loucura toda. Pela porta entreaberta, escutei Rodrigo falando baixo para Fernanda. Pronto, amor, falei. Agora é só ir levando ela devagar, sem pressa, até ela aceitar que é para o bem dela mesma. É, Fernanda respondeu. Ela vai entender. E se não entender, bem, ela não tem muita escolha mesmo, né? A idade vai chegando e a gente tem que ser prático. Gente, eu não acreditava no que estava escutando. Meu próprio filho falando de mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. Voltei para a sala com o copo de água, tremendo por dentro, mas tentando manter a compostura. Eles estavam terminando de comer, conversando sobre os próximos passos como se eu nem estivesse ali. Sentei de novo, peguei o garfo com mão trêmula e tentei terminar meu prato, mas cada garfada parecia areia na boca. Então, mãe, Rodrigo disse, se limpando com o guardanapo. O que acha? A gente pode começar a organizar as coisas esta semana mesmo. Fernanda já separou uns folhetos de residenciais bem legais. Olhei para ele, para aquele homem que eu criei, que foi meu orgulho, minha razão de viver durante tantos anos. Como ele chegou a este ponto? Como eu não percebi que estava criando alguém capaz de me tratar assim? Vou pensar, consegui falar, a voz saindo fraca, quase inaudível. Claro, mãe, Fernanda sorriu, mas não demore muito para decidir, né? Essas coisas são melhores quando a gente resolve logo, sem ficar sofrendo com mudança. Eles terminaram de comer, me deram beijinhos no rosto como sempre faziam, agradeceram pela comida deliciosa e foram embora como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de explodir minha vida inteira em 1000 pedaços. Fiquei ali sozinha na sala, olhando para os pratos sujos, para a mesa ainda com restos da feijoada que preparei com tanto amor. O apartamento, que sempre foi meu refúgio, minha conquista, agora parecia uma prisão. As paredes que guardavam tantas memórias boas, agora pareciam sussurrar traição. Chorei. Chorei como não chorava desde que meu marido João morreu há 8 anos. Chorei pela ingratidão, pela frieza, pela sensação de ter falhado completamente como mãe. Chorei por me sentir velha, descartável, um problema a ser resolvido. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que essa conversa horrível seria apenas o começo. O que estava por vir mudaria não só minha vida, mas minha forma de ver toda a minha família e me faria descobrir forças que eu nem imaginava que ainda tinha. O que vocês fariam no meu lugar? Aceitar o destino que meu próprio filho estava me impondo? Ou lutar pela dignidade que eu merecia depois de uma vida inteira de sacrifícios? Me contem nos comentários, porque a história que vou contar para vocês a seguir vai mostrar que nunca é tarde para uma mulher se defender e dar a volta por cima. Deixa eu voltar um pouco e explicar como cheguei até esse pesadelo todo. Porque ninguém vira refém da própria família da noite para o dia, né? Foi um processo lento, como água pingando na pedra, até que eu me vi completamente cercada sem nem perceber. Meu nome é Helena Conceição Silva. Tenho 67 anos e sempre fui uma mulher batalhadora. Nasci aqui no Rio mesmo, na Tijuca, filha de uma lavadeira e de um pedreiro. Aprendi desde cedo que na vida nada vem de graça. Tudo se conquista com trabalho e determinação. Aos 15 anos, já estava costurando para fora para ajudar em casa, e foi assim que conheci meu dom. Eu tinha mãos de fada para costura. Trabalhei como costureira por mais de 40 anos, dos 15 aos 55, quando consegui me aposentar. Fui subindo na vida devagarzinho, costurando vestidos de festa, roupas de batizado, uniformes escolares, qualquer coisa que aparecesse. Meus dedos ficaram calejados de tanto manejar agulha, mas cada pontinho era um tijolinho na construção do nosso futuro. Casei com o João em 1980, eu com 23 anos, ele com 25.
João era representante comercial, viajava muito vendendo produtos de limpeza para lojas do interior. Homem bom, trabalhador, mas sempre na estrada. Na prática, criei o Rodrigo praticamente sozinha. João aparecia em casa de 15 em 15 dias, trazia presente para o menino, brincava um pouco e logo estava fazendo a mala de novo. Rodrigo nasceu em 1988 e desde pequeno sempre foi meu xodó. Criança esperta, carinhosa, sempre grudadinho em mim. Quando o pai viajava, ele dormia na minha cama, dizia que era para me proteger dos ladrões. Eu derretia toda com aquele menino lindo de olhos castanhos e sorriso maroto. Foi aos poucos que comecei a perceber que talvez eu estivesse mimando demais. Rodrigo nunca quis trabalhar quando adolescente. Todos os amigos dele tinham biquinho de meio período, mas ele dizia que precisava se concentrar nos estudos. Eu, boba, achava lindo ele ser tão dedicado. Continuei costurando até de madrugada para que ele não precisasse de nada. O apartamento aqui em Copacabana foi a conquista da minha vida. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias, incluindo fins de semana. Economizava cada centavo, comprava apenas o essencial. Lembro do dia que juntei dinheiro suficiente para dar a entrada. 1995, Rodrigo estava com 7 anos. Chorei de alegria quando assinei o contrato de financiamento. Era a nossa casa própria, vista para o mar, o sonho realizado. Rodrigo cresceu se achando classe média alta por morar em Copacabana. Nunca quis que os amiguinhos da escola soubessem que a mãe era costureira. Ele dizia que eu era empresária da área têxtil. Eu achava engraçado, até fofo, aquela vergonhinha de criança. Mas agora percebo que ali já começava o problema. Ele se envergonhava da origem humilde. Na faculdade de administração, que eu paguei integralmente vendendo quitutes além das costuras, Rodrigo vivia reclamando que não tinha carro, que não podia viajar nas férias como os amigos ricos. Mãe, a senhora não podia ter escolhido um apartamento menor e comprado um carrinho para mim? Eu ria, achando que era só coisa de jovem. Consegui comprar um Gol usado quando ele estava no 3º período. Usei todas as minhas economias e ainda parcelei no cartão. Em 2015, João teve o infarto fulminante. Estava dirigindo na Dutra, voltando de uma viagem para Minas, quando sentiu as dores no peito. Conseguiu encostar o carro, mas não resistiu. O seguro de vida que ele tinha no trabalho me salvou. 200 mil reais que apliquei direitinho no banco, seguindo conselhos do gerente seu Antônio, que me conhece há décadas. Foi depois da morte do pai que Rodrigo começou a mudar mais claramente. Passou a falar sobre nossa herança, sobre como eu deveria investir melhor o dinheiro, sobre como eu estava desperdiçando oportunidades, mantendo a grana parada na poupança. Ele tinha se formado havia 2 anos, trabalhava numa empresa de logística, mas vivia insatisfeito com o salário. Mãe, com o dinheiro que a senhora tem parado, daria para abrir uma empresa incrível. Eu administro, a senhora fica sócia e a gente multiplica esse patrimônio. Era sempre a mesma conversa. Mas eu, que aprendi na vida que dinheiro na mão é passarinho voando, nunca topei essas aventuras. Foi em 2018 que conheceu Fernanda numa balada na Lapa. Ela trabalhava como promotora de eventos, mas sonhava ser influencer. Cabelo sempre escovado, unhas sempre feitas, roupas de marca, aquele jeito de quem se acha melhor que todo mundo. Desde o primeiro dia que a trouxe em casa, percebi que ela olhava meu apartamento calculando valores. Nossa, sogra, que vista linda! Deve valer uma fortuna um apartamento desses aqui em Copacabana, né? Foi uma das primeiras coisas que ela me disse. Rodrigo ficou todo orgulhoso. Minha mãe sempre teve bom gosto, sempre soube investir. Como se ele tivesse algum mérito na conquista que foi só minha e do João. Eles se casaram em 2019, numa festa que eu paguei quase toda. Mãe, é o casamento do seu único filho, não pode ser qualquer coisa. Gastei 58 mil reais numa festa para 200 pessoas, buffet na Urca, vestido da noiva importado, lua de mel em Cancún. Metade das minhas economias se foi numa noite só, mas eu estava feliz vendo meu filho realizado. O primeiro pedido de ajuda veio 3 meses depois do casamento. Mãe, o aluguel do apartamento que a gente pegou na Tijuca está um pouco salgado, a senhora pode dar uma mãozinha só este mês? 2.500 reais. Eu paguei, achando que era exceção, adaptação de recém-casados, mas aí virou rotina. Todo mês era alguma coisa.
Aluguel atrasado, cartão de crédito estourado, conta de luz em débito. Mãe, é só até eu conseguir aquela promoção no trabalho. Mãe, é só até a Fernanda conseguir mais clientes na área dela. Mãe, é só até as coisas se estabilizarem. Em 2 anos, calculei que já tinha emprestado mais de R$40 mil para eles. Nunca viram a cor do dinheiro de volta, obviamente. Quando eu tocava no assunto, Rodrigo ficava ofendido. Mãe, a senhora está cobrando ajuda do próprio filho? Depois de tudo que a senhora investiu na minha educação, agora quer ver retorno financeiro? Fernanda sempre concordava, balançando a cabeça com cara de decepção. Sogra, família não cobra família. A gente está numa fase difícil, mas logo logo a situação melhora. E eu, idiota, me sentia culpada por questionar. Os primeiros sinais realmente estranhos começaram no início de 2023. Rodrigo passou a aparecer mais vezes aqui em casa, sempre interessado nas minhas contas, nas minhas movimentações bancárias. Mãe, a senhora está conseguindo se organizar direito? Não está gastando demais? Como assim gastando demais? Eu que sempre fui econômica, que vivo com menos de R$3 mil por mês da aposentadoria? Não será que este apartamento não está ficando grande demais para a senhora? Começou a perguntar. Muita responsabilidade, muito gasto com condomínio, IPTU. Eu respondia que estava ótima, que aquela era minha casa, que jamais sairia dali. Ele ficava com cara de quem não estava convencido. Um dia, em janeiro, voltei do mercado mais cedo e encontrei ele mexendo na minha mesa da sala, onde deixo correspondências e alguns documentos. "O que você está fazendo, filho?" Ele nem se atrapalhou. "Ah, mãe, estava organizando umas coisas para a senhora. Vi que tem umas contas aqui que podem estar vencendo." "Organizando para mim? Eu que sempre cuidei de tudo sozinha, que nunca atrasei uma conta na vida?" Outro dia, deixei ele aqui enquanto fui ao médico. Quando voltei, a síndica, Dona Carmen, comentou que tinha visto meu filho conversando com um corretor no playground do prédio. "Corretor?" Perguntei para o Rodrigo. Ele disse que era só um conhecido que estava visitando outro apartamento. Conversaram por acaso. Mas a gota d'água que me fez começar a desconfiar de verdade foi quando descobri que ele tinha uma cópia da chave do meu apartamento, feita sem eu saber. Eu tinha dado a chave original para ele anos atrás, para emergências, mas a cópia? Quando confrontei, ele disse: "Mãe, é para o caso de perder a original, né? A senhora mesmo que falou para eu fazer uma reserva." Eu nunca falei isso, mas ele jurava que sim, me fez até duvidar da minha própria memória. "Mãe, a senhora está esquecendo das coisas mesmo. Isso é normal na idade da senhora. Não precisa ficar envergonhada." Esquecendo? Eu? Uma mulher que lembra o nome de todos os vizinhos do prédio, que sabe de cor todos os telefones importantes, que nunca na vida esqueceu um compromisso? Foi aí que comecei a prestar atenção mesmo. E foi aí que descobri que aquele almoço terrível de março seria apenas a ponta de um iceberg muito, muito maior. Depois daquele almoço devastador de março, alguma coisa mudou dentro de mim. Sabe quando a gente sente que não pode mais fingir que está tudo normal? Foi exatamente isso. Aquelas palavras do Rodrigo, "Você já é velha demais para ter bens", ficaram ecoando na minha cabeça como um disco riscado. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar nas atividades normais. Na primeira semana depois daquele domingo terrível, tentei racionalizar tudo. "Ah, Helena, talvez seja amor mal demonstrado mesmo. Talvez ele esteja realmente preocupado com minha segurança." Mas por mais que eu tentasse me convencer, havia algo errado no tom dele, na frieza da Fernanda, na forma como falaram sobre documentinhos, como se eu fosse uma criança incapaz. Foi na terça-feira seguinte, 21 de março, às 9 horas da manhã, que comecei minha investigação. Eu estava tomando café na cozinha quando escutei o elevador parar no meu andar. Não esperava visitas, então fui até o olho mágico verificar. Para minha surpresa, era Rodrigo, usando a chave dele para entrar no meu apartamento. Rapidinho, voltei para a cozinha e fiquei escutando. Ele entrou, foi direto para a sala e começou a mexer nos meus papéis. Ouvi gavetas sendo abertas e fechadas, o barulho de folhas sendo manuseadas. Meu coração disparou. O que diabos ele estava procurando? Depois de uns 15 minutos, ele saiu. Corri para a sala e percebi que meus documentos estavam numa ordem diferente da que eu sempre deixo. A escritura do apartamento, que normalmente fica por baixo, estava por cima.
Os extratos bancários estavam fora do envelope. Alguém definitivamente tinha mexido nas minhas coisas. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia investigar meu próprio filho. A primeira coisa que fiz foi ligar para a portaria e conversar com seu Ademir, o porteiro da manhã, que trabalha aqui há 12 anos e me conhece muito bem. Seu Ademir, o senhor pode me fazer um favor? Quando meu filho vier aqui e eu não estiver, o senhor pode anotar o horário que ele chegou e saiu? É que às vezes ele esquece de me avisar e eu fico preocupada. Seu Ademir, que sempre foi um amor de pessoa, topou na hora. Claro, dona Helena, pode deixar comigo que vou anotar certinho. A primeira descoberta veio na quinta-feira seguinte. Seu Ademir me mostrou uma anotação no caderninho dele. Rodrigo chegou 10h15, saiu 11h30. Estava acompanhado de um senhor de terno cinza. Um senhor de terno? Quem seria? E por que Rodrigo não me contou que trouxe alguém no meu apartamento? Resolvi apertar o cerco. Na sexta-feira, fingi que ia sair para a igreja como sempre faço, mas fiquei escondida no apartamento da Dona Glória, minha vizinha de frente, que é minha amiga há anos, e topou me ajudar quando expliquei a situação. Helena, querida, algo está muito estranho mesmo, ela disse, me oferecendo um cafezinho. Semana passada, escutei a Fernanda falando no celular no elevador, e pelo tom dela, não era conversa boa. Meu sangue gelou. O que ela falou, Glória? Não escutei tudo, mas ouvi ela dizer algo sobre acelerar o processo porque a velha pode desconfiar. Helena, ela estava falando de você. Velha? Eu, que tenho mais energia que ela, que fica o dia inteiro no sofá mexendo no celular? Mas a descoberta que realmente me deixou em choque aconteceu na segunda-feira seguinte, 3 de abril. Eu tinha ido ao banco para resolver umas coisas da minha poupança, quando o gerente, seu Antônio, que me atende há mais de 20 anos, me chamou para uma conversa reservada. Dona Helena, ele disse com cara preocupada, preciso te contar uma coisa delicada. Alguém esteve aqui semana passada tentando obter informações sobre sua conta, se passando por familiar direto. Senti o mundo girando. Como assim, seu Antônio? Um rapaz jovem disse que era seu filho e que precisava das informações porque a senhora estava com problemas de memória e ele precisava tomar conta dos negócios da família. Pediu extrato de movimentação, saldo atual, informações sobre aplicações e o senhor deu as informações. Claro que não. Mesmo sendo família, a gente só libera essas informações com procuração registrada em cartório ou com a própria titular presente. Mas fiquei preocupado, dona Helena. Por que seu filho diria que a senhora tem problemas de memória? Saí do banco tremendo de raiva. Como Rodrigo teve coragem de dizer para estranhos que eu tenho problema de memória? Eu, que lembro de tudo, que nunca na vida esqueci um compromisso, que sei de cor até o número da conta corrente, mas ainda não tinha visto nada. A terceira descoberta foi a gota d'água que me fez entender que estava lidando com algo muito mais grave do que imaginava. Na quarta-feira seguinte, 12 de abril, eu estava voltando da fisioterapia mais cedo quando vi Rodrigo subindo no prédio com aquele mesmo homem de terno que seu Ademir tinha anotado. Fingi que estava saindo e me escondi atrás de uma coluna na garagem. Escutei Rodrigo dizendo para o homem: Marcelo, como eu te falei, minha mãe está ficando meio confusa por causa da idade. A família tem que tomar as rédeas da situação antes que ela faça alguma bobagem com o patrimônio. Confusa? Bobagem com o patrimônio? Eles subiram no elevador e eu subi pela escada. Obrigada, fisioterapia. E fiquei ouvindo pela porta da Dona Glória. Era o corretor. Rodrigo estava mostrando meu apartamento para um corretor, inventando que eu estava com problemas mentais. Escutei ele dizendo: vê só a vista, Marcelo. Copacabana, frente para o mar, 3 quartos, apartamento escriturado. Está valendo uns 800 mil no mercado hoje, né? Minha mãe já concordou em vender, mas você sabe como é idoso, fica meio indeciso, vai e volta nas decisões. Eu nunca concordei em vender nada. E indecisa. Eu, que sempre soube exatamente o que queria na vida? O corretor respondeu: Rodrigo, se ela realmente quer vender, a gente consegue fechar negócio em 15 dias. Apartamento assim, nessa localização, sai rápido, só precisa da documentação certinha e da assinatura dela na escritura. Pode deixar, Rodrigo disse. Vou providenciar tudo. Inclusive, já estou conversando com ela sobre fazer uma procuração para mim. Sabe como é? Facilita os trâmites, evita que ela se confunda com tanta papelada. Procuração? Procuração? Para ele vender minha casa?
Nesse momento, Dona Glória me segurou pelo braço porque eu estava tremendo tanto que quase caí. A descoberta me destruiu por completo. Não era só ganância, não era só falta de consideração. Era um plano elaborado para me tirar da minha própria casa. Mas vocês acham que parou por aí? Não, minha gente. Quando comecei a investigar de verdade, descobri que o buraco era muito mais embaixo. Na quinta-feira seguinte, liguei para minha comadre Neuza, que trabalha no cartório do bairro, e pedi para ela verificar se havia alguma movimentação envolvendo meu nome ou meu CPF. Neuza me ligou de volta no mesmo dia, preocupadíssima. Helena, tem uma coisa estranha aqui. Seu filho esteve aqui 2 semanas atrás perguntando sobre os procedimentos para a procuração de idoso. Disse que você estava com a mente meio frágil e que precisava regularizar os documentos da família. Mente frágil? Mente frágil? Mas tem mais, Helena. Ele perguntou especificamente sobre procuração para a venda de imóveis e movimentação bancária. Quis saber se precisa de 2 testemunhas ou se uma bastava. Gente do céu! Rodrigo estava pesquisando como me forçar a assinar uma procuração, mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Na sexta-feira, 21 de abril, eu estava na padaria quando encontrei com Cristina, a vizinha do andar de baixo. Ela veio conversar comigo toda preocupada. Dona Helena, desculpa me meter onde não sou chamada, mas preciso te contar uma coisa. Semana passada, sua nora Fernanda estava aqui na portaria falando com a síndica sobre você. Falando o quê? Ela disse que a família estava preocupada porque você anda muito esquecida, que às vezes você não se lembra de coisas importantes, e perguntou se o condomínio tinha algum procedimento para casos de moradores idosos que precisam de ajuda para administrar as contas. Minha pressão subiu na hora. E o que a síndica respondeu? Dona Carmen disse que você sempre foi a moradora mais organizada do prédio, que nunca atrasa condomínio, sempre muito lúcida e educada. Mas sua nora insistiu que, às vezes, essas coisas da idade não aparecem no dia a dia, mas a família percebe em casa. Nesse momento, entendi que não estava lidando apenas com ganância. Era uma campanha sistemática para me fazer parecer incapaz. Eles estavam plantando dúvidas sobre minha sanidade mental para justificar tomarem controle da minha vida. Decidi ir mais fundo na investigação. No sábado, peguei o WhatsApp do Rodrigo quando ele esqueceu o celular aqui durante uma visita rápida. O que descobri me fez querer vomitar. Havia uma conversa entre ele e Fernanda que começava assim. Amor, conversei com o Marcelo hoje. Ele disse que se a gente conseguir a procuração da minha mãe até o final do mês, dá para fechar a venda do apartamento ainda em maio. Que ótimo! E sobre a casa de repouso? Já pesquisei várias. Tem uma em Campo Grande que cobra 2.000 por mês. Cuidados básicos. Se for para lá, sobra mais de 300 mil para a gente. 300 mil para eles. Com o meu dinheiro da minha casa. Fernanda respondeu, perfeito, amor. E ela está aceitando bem a ideia? Ainda não falei sobre casa de repouso diretamente. Estou indo devagar, plantando a ideia de que ela precisa de cuidados, que está esquecida. Semana que vem, vou começar a falar sobre lugares especializados para a terceira idade. Boa estratégia. E se ela resistir muito? Aí a gente usa o argumento médico. Falo que o médico recomendou, que é para o bem dela. Idoso sempre acaba cedendo quando envolve questão de saúde. Gente, eu não acreditava no que estava lendo. Meu próprio filho planejando me manipular usando mentiras médicas. Mas tinha mais, muito mais. Fernanda, outra coisa. Conversei com meu primo advogado sobre a questão da procuração. Ele disse que se a gente conseguir 2 testemunhas dizendo que minha mãe anda confusa, fica mais fácil para conseguir até uma curatela no futuro, se for necessário. Curatela? Eles queriam me declarar legalmente incapaz. Que testemunhas! Pensei na dona Carmen do condomínio e talvez na fisioterapeuta dela. Se a gente plantar a ideia certa, eles estavam planejando corromper pessoas para testemunhar contra mim. Contra mim, que sempre fui uma mulher lúcida, independente, responsável. A conversa continuava com detalhes que me fizeram perder o chão. Rodrigo, calculei aqui. Com o dinheiro da venda do apartamento, a gente consegue quitar todas nossas informações, abrir aquela empresa que você quer e ainda sobra para comprar um apartamento melhor para nós. Exato. E o melhor é que vai parecer que estamos cuidando bem dela, colocando num lugar adequado para a idade. Ninguém vai questionar. Verdade. E se alguém da família perguntar alguma coisa, falo que foi decisão dela mesmo, que ela percebeu que estava ficando difícil cuidar de casa sozinha. Quem vai contestar?
Decisão minha? Quando eu nunca, jamais cogitei sair da minha casa? Mas a parte que realmente me destruiu foi o final da conversa. Fernanda, você acha que estou sendo muito duro com minha mãe? Amor, é a vida. Ela já viveu o que tinha que viver. Agora é a nossa vez de construir nosso patrimônio. E convenhamos, ela sozinha naquele apartamento gigante é desperdício mesmo. É verdade. E ela vai estar bem cuidada na casa de repouso. Pode até fazer amizades com pessoas da idade dela. Já vivi. O que tinha que viver? Eles estavam falando de mim como se eu fosse um móvel velho que atrapalha. Sentei no sofá da sala, ainda segurando o celular do Rodrigo, e chorei como nunca chorei na vida. Não era só traição, era crueldade pura. Meu filho, que eu criei com tanto amor, estava planejando me roubar, me humilhar, me jogar num depósito de velhos, tudo para resolver a vida irresponsável que ele escolheu viver. Mas sabe o que mais me chocou? A frieza de tudo. Não havia um pingo de remorso, de dúvida, de amor genuíno por mim. Era tudo calculado, planejado, como se eu fosse apenas um obstáculo entre eles e o dinheiro que queriam. Naquele momento, olhando para as paredes do meu apartamento, para cada móvel que comprei com sacrifício, para cada canto que guarda memórias de uma vida inteira de trabalho, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eles iam descobrir com quem estavam mexendo. E iam pagar caro por subestimarem a velhinha e Helena. Porque se tem uma coisa que eles não sabiam sobre mim, é que eu não fiquei viúva, sozinha, independente e batalhadora aos 67 anos por acaso. Eu sabia me defender. E dessa vez ia usar toda a minha experiência de vida para dar o troco que eles mereciam. O que vocês acham que eu deveria fazer? Confrontar diretamente ou preparar uma estratégia? Deixe nos comentários a sua opinião. Depois de descobrir toda a extensão da traição através daquelas mensagens horríveis, passei 3 dias sem conseguir comer direito. Meu estômago estava embrulhado, meu coração doía fisicamente, como se alguém estivesse apertando com força. Mas no 4º dia, segunda-feira, 24 de abril, acordei diferente. A tristeza ainda estava lá, mas havia algo novo, uma determinação que eu não sentia há anos. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e uma folha de papel. Se Rodrigo e Fernanda achavam que iam me passar a perna, eles não conheciam direito com quem estavam lidando. Eu que sobrevivi à morte do marido, que criei um filho sozinha, que construí um patrimônio do zero, não ia deixar 2 aproveitadores destruírem minha vida sem reagir. Escrevi na folha: Operação Dignidade. Sim, dei nome para minha vingança. Embaixo, fiz uma lista de tudo o que precisava fazer. Reunir aliados confiáveis, coletar evidências irrefutáveis, proteger meu patrimônio, preparar o confronto final, garantir que eles nunca mais pudessem me ameaçar. A primeira pessoa que procurei foi Dona Glória, minha vizinha. Bati na porta dela às 8 da manhã, ainda de roupão. Glória, querida, preciso de uma ajuda muito especial, disse mostrando a folha com meu plano. Meu filho está tentando me roubar. E eu vou dar o troco. Você topa me ajudar? Dona Glória, que tem 72 anos e já foi professora durante 40 anos, leu tudo com atenção. Helena, minha filha, pode contar comigo para tudo. Esses 2 merecem uma lição que nunca vão esquecer. O segundo aliado foi seu Ademir, o porteiro. Quando expliquei a situação, ele ficou indignado. Dona Helena, a senhora é uma das moradoras mais queridas do prédio. Como o Rodrigo pode fazer isso? Pode contar comigo para qualquer coisa que precisar. O terceiro aliado foi uma surpresa. Dona Carmen, a síndica, que sempre foi meio distante, se mostrou uma guerreira quando soube da verdade. Helena, eu sabia que havia algo estranho quando a Fernanda veio falar comigo. Uma nora preocupada não fala sobre a sogra daquele jeito calculista. Vamos acabar com essa palhaçada. Mas meu aliado mais importante foi seu Antônio, do banco. Quando contei sobre as mensagens que li, ele ficou furioso. Dona Helena, isso é tentativa de estelionato. A senhora pode fazer um boletim de ocorrência, mas se quiser, podemos armar uma cilada bem feita para eles. Como assim, seu Antônio? Simples. A gente vai deixar eles acharem que estão conseguindo e na hora H mostramos as cartas. Tenho 30 anos de banco, já vi muito golpe desses. Confia em mim. A primeira etapa foi coletar evidências. Toda vez que Rodrigo vinha aqui, Dona Glória ficava na escuta, anotando tudo que ele fazia e falava.
Seu Ademir começou a anotar não só os horários, mas com quem Rodrigo chegava e quais conversas tinha na portaria. A descoberta mais chocante veio quando Dona Carmen me contou que Fernanda tinha procurado outros moradores para saber mais sobre meu comportamento. Ela foi na Dona Marta do 8º andar perguntando se você anda confusa, se esquece das coisas. A Dona Marta ficou tão indignada que me procurou. O que Dona Marta respondeu? Que você é uma das pessoas mais lúcidas que conhece e que se a Fernanda está dizendo isso é porque tem algum interesse escuso por trás. Isso me deu uma ideia. Se eles estavam espalhando mentiras sobre mim, eu ia documentar tudo. Pedi para Dona Marta, Dona Carmen e até para o farmacêutico da esquina escreverem cartas atestando minha lucidez mental. Em uma semana, tinha 7 declarações de pessoas que convivem comigo diariamente, confirmando que eu estava perfeitamente normal. A segunda etapa foi proteger meu patrimônio. Seu Antônio me ajudou a abrir uma conta em outro banco, onde transferi todas as minhas aplicações. Dona Helena, se eles tentarem alguma coisa, vão encontrar a conta original praticamente vazia. Também mudei minha senha do Internet Banking e instalei um aplicativo no celular para monitorar qualquer tentativa de acesso. Mas a jogada mais inteligente foi com o apartamento. Procurei um advogado, Dr. Fernando, que me foi recomendado pela Dona Carmen. Quando expliquei a situação, ele sugeriu algo que mudaria tudo. Dona Helena, vamos fazer uma escritura de doação com usufruto. A senhora doa o apartamento para uma pessoa de extrema confiança, mas mantém o direito de morar aqui até morrer. Não entendi. Simples. Se alguém tentar forçar a venda, não vai conseguir, porque a senhora não é mais a proprietária legal, mas continua morando normalmente. É uma proteção total contra golpes. Pensei na minha irmã Vera, que mora em Brasília, é aposentada da Receita Federal e sempre foi super honesta. Liguei para ela, expliquei tudo e ela topou na hora. Helena, claro que aceito, que filho desgraçado! E pode ficar tranquila, quando você morrer, vou doar tudo para a caridade mesmo, como você quiser. Em uma semana, o apartamento estava no nome da Vera, mas eu com usufruto vitalício. Rodrigo nunca poderia me forçar a vender o que não era mais legalmente meu. A terceira etapa foi preparar o confronto. Durante esse período, Rodrigo continuou aparecendo aqui, sempre com aquela conversa sobre cuidar melhor de mim, pensar no futuro, tomar decisões inteligentes. Eu fingia que estava considerando as ideias dele. Disse até que talvez ele tivesse razão sobre eu precisar de ajuda. O coitado ficou radiante. Começou a vir mais vezes, sempre trazendo sugestões sobre casas de repouso, sempre falando sobre como seria melhor para mim ter cuidados especializados. Fernanda passou a me tratar com aquela doçura falsa de quem já estava contando o dinheiro. Sogra, que bom que a senhora está sendo racional sobre isso, ela dizia, mexendo no cabelo com aquele jeito afetado. A senhora vai ver como vai ser bem melhor ter pessoas cuidando da senhora 24 horas. Por dentro, eu estava fervendo, mas mantinha a calma, concordava com a cabeça, fazia cara de velhinha que precisa de ajuda. Era a performance da minha vida. O momento da virada veio quando Rodrigo trouxe os papéis da procuração. Era uma quinta-feira, 15 de maio, 14h. Ele chegou sozinho, todo sorridente, com uma pasta preta debaixo do braço. Mãe, trouxe uns documentinhos aqui para a senhora assinar. São só formalidades para eu poder ajudar a senhora com as questões burocráticas. Peguei os papéis e li com cuidado. Era uma procuração ampla e restrita que daria a ele poder total sobre meus bens, contas bancárias, decisões médicas, praticamente minha vida inteira. Filho, disse com voz trêmula de velhinha confusa, isso aqui não é meio demais, não? Que nada, mãe. É só para facilitar. A senhora não precisa mais se preocupar com nada, eu cuido de tudo. Mas e se eu quiser mexer na minha própria conta? Mãe, a senhora pode mexer à vontade. Só que agora eu também posso ajudar quando precisar. É melhor assim. Mentiroso descarado. Pelas mensagens que li, ele ia trancar meu acesso assim que tivesse a procuração assinada. Tá bom, filho, mas vou pensar um pouquinho, está bem? São muitas informações para processar. Ele ficou impaciente. Mãe, não tem muito o que pensar, não. É para o bem da senhora. Eu sei, filho, eu sei. Só deixa eu dormir sobre isso, e amanhã a gente resolve. Rodrigo saiu visivelmente irritado.
Pela janela, vi ele no telefone com alguém, provavelmente a Fernanda, gesticulando muito, claramente nervoso porque eu não assinei na hora. Naquela noite, finalizei meu plano. Era hora de dar o bote. Liguei para Dona Glória. Amanhã é o dia. Você consegue ficar disponível para ser testemunha? Claro que sim. Mal posso esperar para ver a cara dele. Liguei para seu Antônio. Seu Antônio, amanhã vou precisar da sua ajuda final. Pode contar comigo, Dona Helena. Já preparei tudo aqui. Liguei para Dr. Fernando. Doutor, amanhã preciso que o senhor esteja disponível para uma ligação importante. Estarei aqui no escritório das 2 às 6. Qualquer coisa, me liga. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5:30. Não conseguia mais dormir de ansiedade, mas era ansiedade boa, de quem está prestes a fazer justiça. Tomei banho, me arrumei bem, coloquei minha roupa social azul marinho, a mesma que usava nas reuniões importantes quando ainda trabalhava. Às 9 horas, liguei para Rodrigo. Filho, decidi assinar os papéis. Pode vir aqui às 2 da tarde que a gente resolve tudo. Que ótimo, mãe! Sabia que a senhora ia tomar a decisão certa. Vou levar a Fernanda junto para ser testemunha, pode ser? Claro, filho. Quanto mais gente, melhor. Desliguei o telefone e sorri. Eles não faziam ideia da surpresa que os esperava. Às 2 da tarde em ponto, Rodrigo e Fernanda chegaram. Ele com a pasta dos documentos, ela com aquele sorriso falso de quem já estava gastando meu dinheiro. Sentaram no sofá da sala, confiantes, achando que tinham vencido. E então, mãe, vamos resolver logo isso para não complicar mais? Vamos sim, filho, mas antes queria esclarecer uma coisinha. Foi aí que abri minha gaveta e tirei uma pasta bem mais grossa que a dele. Rodrigo e Fernanda se entreolharam, confusos. Sabe, filho, disse com uma calma que nunca senti antes. Durante essas semanas, pensei muito no que vocês falaram sobre eu estar ficando velha, confusa, precisando de ajuda. Mãe, é para o seu bem mesmo. Então resolvi investigar se vocês tinham razão. Abri minha pasta e comecei a tirar papel por papel. Primeiro, tenho aqui 7 declarações de pessoas que convivem comigo, atestando que estou perfeitamente lúcida. Vizinhos, farmacêutico, porteiro. O sorriso sumiu do rosto dos dois. Segundo, tenho aqui cópias de todas as conversas de vocês no WhatsApp que li quando você esqueceu seu celular aqui, Rodrigo. Mostrei as folhas impressas. Conversas sobre casa de repouso, sobre como me manipular, sobre ficarem com meu dinheiro. Fernanda ficou branca como papel. Terceiro, tenho aqui o relatório do banco sobre sua tentativa de obter informações da minha conta, se passando por familiar responsável por uma pessoa com problemas mentais. Rodrigo começou a gaguejar. Mãe, eu posso explicar? Quarto, continuei, sem deixar ele falar. Tenho aqui declarações de vizinhos sobre como a Fernanda saiu perguntando sobre meu estado mental para outros moradores. Sogra, isso é um mal-entendido. E quinto, disse, tirando o último papel. Tenho aqui a nova escritura do apartamento, que agora está no nome da minha irmã Vera, com usufruto vitalício para mim. Sabe o que isso significa? Silêncio total. Significa que vocês nunca, jamais, vão poder me forçar a vender minha casa. Porque, tecnicamente, ela não é mais minha, mas eu tenho o direito de morar aqui até morrer. Rodrigo explodiu. Mãe, a senhora não pode fazer isso. É nossa herança. Herança! Gritei, me levantando pela primeira vez. Herança se recebe de quem já morreu. Eu estou viva e com saúde perfeita. Herança é o que sobra depois que a pessoa aproveitou a própria vida, não o que filhos interesseiros roubam da mãe. Fernanda tentou sair correndo, mas eu não tinha terminado. Fernanda, querida, disse com ironia, pode sentar que ainda tem mais. Vocês acham que eu ia parar por aí? Não, minha gente. A vingança estava só começando. Tinham que pagar por cada humilhação, por cada mentira, por cada noite que me fizeram chorar achando que eu estava ficando louca. E iam pagar mesmo. Fernanda, querida, disse com ironia, pode sentar que ainda tem mais. Ela tentou disfarçar, mas vi perfeitamente as mãos dela tremendo quando pegou o copo de água que ofereci. Rodrigo estava pálido, suando, com aquela cara de quem acabou de descobrir que o jogo virou. Antes de continuar, falei, me dirigindo aos dois. Quero que vocês saibam que tudo que vou falar agora está sendo gravado. Mostrei meu celular na mesa com o gravador ligado. E tem gente escutando.
Como se fosse combinado, Dona Glória abriu a porta do apartamento dela e acenou. Logo depois, seu Ademir subiu da portaria. Dona Carmen chegou em seguida. Um por um, meus aliados foram entrando na minha sala, formando uma plateia para o show que eu estava prestes a dar. "O que é isso, mãe?" Rodrigo perguntou, visivelmente desesperado. "É o Comitê da Verdade, filho. As pessoas que vocês tentaram usar para atestar que eu estava ficando louca." Seu Ademir foi o primeiro a falar. "Rodrigo, perdi totalmente o respeito por você. Sua mãe sempre foi educada, gentil com todos nós aqui do prédio. Como você teve coragem de inventar que ela estava com problema mental?" Dona Carmen emendou. "E você, Fernanda, que cara de pau! Veio me procurar com essa história de que sua sogra estava esquecida, confusa. Helena sempre foi a moradora mais organizada deste prédio." "Gente, vocês não estão entendendo." Fernanda tentou se explicar. "Não, querida," Dona Glória interrompeu. "Quem não entendeu foram vocês. Acharam que iam conseguir enganar todo mundo e roubar esta mulher maravilhosa. Foi aí que peguei meu telefone e liguei para seu Antônio, no Viva Voz. Seu Antônio, o senhor pode repetir para meu filho o que ele falou quando tentou obter informações da minha conta?" A voz do gerente soou alta e clara na sala. "Ele disse que você estava com problemas de memória e que a família precisava assumir o controle das suas finanças. Mentiu descaradamente para tentar acessar informações sigilosas." "Mentiu?" Rodrigo tentou se defender. "Eu estava preocupado mesmo." "Preocupado o escambau!" explodi. "Você estava planejando me roubar. Quer que eu leia suas mensagens aqui na frente de todo mundo?" Peguei as folhas com as conversas impressas e comecei a ler em voz alta. "Com o dinheiro da venda do apartamento, a gente consegue quitar todas nossas dívidas, abrir aquela empresa que você quer e ainda sobra para comprar um apartamento melhor para nós." Rodrigo tentou me interromper. "Mãe, pare com isso." "Não!" gritei, com uma força que não sabia que ainda tinha. "Agora você vai escutar tudo. Tem uma casa de repouso em Campo Grande que cobra 2.000 por mês. Se ela for para lá, sobra mais de 300.000 para a gente." Dona Carmen soltou um palavrão que não vou repetir aqui. Seu Ademir balançou a cabeça em desaprovação. Continuei lendo. "E ela está aceitando bem a ideia?" "Ainda não falei sobre casa de repouso diretamente. Estou indo devagar, plantando a ideia de que ela precisa de cuidados." "Jesus Cristo!" murmurou Dona Glória. "Que frieza! Mas tem mais," disse virando a página. "E se ela resistir muito? Aí a gente usa o argumento médico. Falo que o médico recomendou, que é para o bem dela. Idoso sempre acaba cedendo quando envolve questão de saúde." Fernanda começou a chorar, mas eu não tinha pena nenhuma. Eram lágrimas de quem foi pega, não de arrependimento. "Fernanda, você acha que estou sendo muito duro com minha mãe?" "Amor, é a vida. Ela já viveu o que tinha que viver. Agora é a nossa vez de construir nosso patrimônio." Quando terminei de ler essa parte, o silêncio na sala era ensurdecedor. Até Fernanda parou de chorar. "Eu já vivi o que tinha que viver," gritei, me levantando e indo em direção a eles. "Aos 67 anos, eu já vivi o que tinha que viver? Quem são vocês para decidir isso?" Rodrigo tentou se levantar, mas eu apontei o dedo para ele. "Senta, não terminei. Vocês sabem quanto dinheiro eu gastei com vocês nos últimos 3 anos? 78.000 reais. 78.000 que saíram das minhas economias para cobrir a irresponsabilidade de vocês." Peguei outra pasta e comecei a mostrar os comprovantes. Aluguel atrasado, cartão de crédito estourado, empréstimo no banco, financiamento. Do carro, tudo no meu nome ou com meu dinheiro. "Mãe, a gente ia devolver," Rodrigo murmurou. "Com o quê?" explodiu. "Você está desempregado há 3 meses. Acham que eu não sei? Acham que sou idiota?" Fernanda tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. "E você, mocinha, que se faz de influencer, mas não tem nem 500 seguidores de verdade. Fica o dia inteiro fazendo selfie e comprando coisas que não pode pagar." Foi aí que seu Ademir trouxe a informação que eu tinha pedido para ele descobrir. "Helena, consegui confirmar com o síndico do prédio onde eles moram. Estão com 3 meses de aluguel atrasado e já receberam aviso de despejo." "Despejo?" Olhei para os dois, incrédula. "Vocês estão sendo despejados e ainda assim queriam me roubar?" Rodrigo finalmente quebrou. "Mãe, a gente está desesperado. Não sabemos mais o que fazer. Pensamos que
Pensamos que se a senhora fosse para um lugar melhor, com cuidados. Lugar melhor? Interrompi furiosa. Meu apartamento, que eu comprei com meu suor, não é lugar bom o suficiente para mim? Vocês queriam me enfiar num asilo para ficarem com meu dinheiro. Não era asilo, era uma casa de repouso. Fernanda tentou amenizar. É a mesma coisa. Vocês queriam me descartar como lixo velho. Nesse momento, toquei meu telefone e liguei para o Dr. Fernando. Doutor, pode vir subir agora, por favor? Em 5 minutos, meu advogado estava na sala. Um homem de uns 50 anos, terno escuro, pasta executiva, cara de quem não estava para brincadeira. Dr. Fernando, apresentei. Estes são meu filho Rodrigo e minha nora Fernanda, os aproveitadores de que lhe falei. O advogado cumprimentou friamente e foi direto ao assunto. Senhor Rodrigo, tentativa de obter procuração através de informações falsas sobre estado mental de idoso é contravenção penal. Configuração de estelionato contra a pessoa em situação de vulnerabilidade presumida pode dar de 2 a 8 anos de reclusão. Rodrigo ficou lívido. Como assim? Eu não fiz nada ilegal. Mentir para a instituição financeira sobre estado mental de familiar para obter informações sigilosas é sim contravenção. Forjar situação de incapacidade para obter procuração é tentativa de estelionato. Doutor, disse, o senhor pode explicar para eles sobre a doação que fiz? Claro. Dona Helena doou seu apartamento para a irmã dela, Senhora Vera, com usufruto vitalício. Isso significa que mesmo que conseguissem a procuração, mesmo que forjassem qualquer documento, jamais conseguiriam vender este imóvel. Mas isso não pode, Fernanda gritou. Ela não pode doar nossa herança. O doutor Fernando sorriu friamente. Minha senhora, herança é o que sobra depois que a pessoa morre. Enquanto está viva, qualquer pessoa pode dispor de seus bens como quiser. E Dona Helena está viva e com todas as faculdades mentais preservadas. Além disso, continuei, mudei todas as senhas bancárias, transferi todas as aplicações para outra instituição e fiz um testamento específico. Peguei o envelope lacrado que estava na gaveta. Este testamento deixa claro que, devido às tentativas de apropriação indébita de meus bens por parte de meu filho Rodrigo Silva Santos e minha nora Fernanda Costa Silva, todos os meus bens, após minha morte, serão doados para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Você não pode fazer isso, Rodrigo gritou se levantando num salto. Posso e já fiz, gritei de volta. E sabe por quê? Porque depois de uma vida inteira trabalhando, me sacrificando por você, descobri que criei um monstro, um homem capaz de me tratar como lixo. Dona Glória começou a aplaudir. Logo, seu Ademir e Dona Carmen fizeram o mesmo. O som das palmas ecoou pela sala como uma sentença. Vocês sabem o que mais me dói? Continuei, agora com lágrimas nos olhos, mas lágrimas de liberação. Não é nem a tentativa de roubo, é a frieza. É descobrir que o filho que eu amo não me ama de volta. Rodrigo tentou se aproximar. Mãe, eu amo você sim. Não! Me afastei. Quem ama não planeja destruir. Quem ama não mente. Quem ama não manipula. Fernanda levantou, pegou a bolsa. Vamos embora, Rodrigo. Não vamos ficar aqui ouvindo isso. Podem ir mesmo, disse calmamente. Mas deixem as chaves do meu apartamento na mesa. Que chaves? Rodrigo tentou mentir. Seu Ademir riu. Rodrigo, eu vi você entrando aqui várias vezes quando sua mãe não estava. Todos sabemos que você tem chave. Rodrigo, derrotado, tirou 2 chaves do bolso e colocou na mesa. A original e a cópia que você mandou fazer sem me avisar, disse. Agora, falei, olhando nos olhos dos dois, quero que vocês saiam da minha casa e só voltem quando aprenderem a me respeitar. Se é que isso vai acontecer algum dia. Mãe, Rodrigo tentou uma última vez. Não, agora você realmente me perdeu. Não a minha herança, que não existe mais. Me perdeu. Perdeu o amor, perdeu o respeito, perdeu a confiança. Perdeu a mãe. Eles saíram cabisbaixos, humilhados, sem ter o que dizer. A última coisa que Rodrigo falou foi: Mãe, a senhora vai se arrepender disso. O único arrependimento que tenho, respondi, é não ter feito isso antes. Depois que eles foram embora, eu, Dona Glória, seu Ademir, Dona Carmen e Dr. Fernando ficamos conversando na sala. Era uma sensação estranha, de alívio, de justiça feita, mas também de tristeza. Helena,
Dona Glória disse me abraçando. Você foi corajosa demais. Eu tinha que ser. Não podia deixar eles destruírem minha dignidade. Seu Ademir completou. Dona Helena, a senhora deu uma lição que eles nunca vão esquecer. O doutor Fernando guardou os papéis na pasta. Dona Helena, se eles tentarem qualquer coisa, qualquer ação judicial, qualquer ameaça, me liga imediatamente. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelo prédio. Todos os vizinhos vieram me cumprimentar, dizer que eu tinha feito a coisa certa. Helena, você é um exemplo para todas nós, disse Dona Marta do 8º andar. Mostrou que idoso não é bobo. Uma semana depois, Rodrigo ligou chorando, pedindo perdão. Disse que estava arrependido, que tinha entendido o erro, que queria conversar. Eu escutei tudo e respondi. Rodrigo, arrependimento não é chorar depois que foi pego. Arrependimento é mudar de verdade. Quando você mudar de verdade, a gente conversa. Fernanda sumiu. Dona Glória me contou que viu ela saindo com um senhor bem mais velho numa BMW. Já arrumou outro otário para sustentar, comentou, e nós duas rimos. O mais interessante foi o que aconteceu nos meses seguintes. Livre da pressão, da manipulação, da sensação constante de que estava sendo um peso, voltei a ser eu mesma. Comecei a sair mais, a fazer atividades que tinha abandonado, a me cuidar melhor. Me inscrevi num curso de informática para a terceira idade e aprendi a usar o WhatsApp direito, Instagram, até comecei a fazer lives no Facebook contando minha história. Virei uma pequena celebridade entre as mulheres da minha idade que passaram por situações parecidas. Helena, uma senhora me disse depois de uma palestra que dei no centro comunitário, sua história me deu coragem para confrontar meu filho que estava fazendo a mesma coisa. Conheci outras mulheres que tinham passado pelo mesmo, filhos interesseiros, noras calculistas, famílias que queriam se apropriar do patrimônio de mães idosas. Formamos um grupo de apoio. Nos encontramos toda terça-feira aqui no meu apartamento. 6 meses depois do confronto, Rodrigo apareceu na minha porta. Estava magro, abatido, com cara de quem tinha passado por maus bocados. Mãe, posso conversar com a senhora? Deixei ele entrar, mas mantive distância. Fala, Rodrigo. Mãe, eu queria pedir perdão de verdade. Descobri que a Fernanda estava me traindo há meses. Arrumou outro para sustentar ela. Estou morando numa kitnet na Penha, pegando Uber para sobreviver. E sabe o que mais me dói? Não é nem estar sem dinheiro. É ter perdido a senhora. Olhei para meu filho, magro, humilde, aparentemente arrependido de verdade. Rodrigo, o que vocês fizeram comigo foi muito grave. Não foi só ganância. Foi crueldade. Eu sei, mãe, eu sei. Não tenho desculpa. Só queria que a senhora soubesse que estou arrependido de verdade. Não porque deu errado, mas porque entendi que foi errado mesmo. E o que você quer agora? Nada, mãe. Não quero dinheiro, não quero ajuda financeira. Só queria que a senhora soubesse que seu filho ainda existe. Que o aproveitador morreu junto com aquele casamento. Era sincero? Era manipulação? Eu não sabia, mas disse. Rodrigo, se você realmente mudou, isso vai aparecer com o tempo, não através de palavras, mas de atitudes. Quando eu tiver certeza de que você mudou de verdade, a gente conversa sobre reconstruir nossa relação. Está bem, mãe, vou provar. Ele saiu e eu fiquei pensando, será que pessoas realmente mudam? Será que vale a pena dar uma segunda chance para quem nos machucou tanto? Hoje, 1 ano depois daquele confronto terrível, posso dizer que foi a melhor coisa que fiz na vida. Não por causa da vingança, essa foi só consequência, mas porque aprendi que nunca é tarde para uma mulher colocar limites, defender sua dignidade e mostrar que respeito não se pede, se impõe. Rodrigo vem me visitando uma vez por mês, sempre trazendo um pequeno presente que ele compra com o próprio dinheiro. Um bombom, uma flor, um cartãozinho. Nunca pede nada, só conversa, conta como está a vida, pergunta da minha saúde. Talvez ele realmente tenha mudado. Talvez não. O tempo dirá. Meu apartamento continua no nome da Vera. E vai continuar. Meu testamento continua doando tudo para a caridade e vai continuar. Não por vingança, mas porque aprendi que patrimônio só tem valor quando a gente vive com dignidade. E vocês sabem o que descobri? Que a gaveta onde guardo meus documentos se tornou símbolo da minha força. Toda vez que olho para ela, lembro que sou uma mulher de 67 anos que não se deixou derrotar por aproveitadores.
Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém passando por situação parecida, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. Se inscrevam no canal para mais histórias reais de superação como esta. E lembrem-se, nunca é tarde para defender nossa dignidade. Nunca é tarde para mostrar que respeito não é cortesia, é obrigação. A gaveta que eles pensavam que era minha fraqueza se tornou minha maior força. E eu, que eles achavam que era só uma velhinha boba, mostrei que experiência de vida vale muito mais que ganância de quem acha que pode se aproveitar de quem ama. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários o que você sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e assista agora a história que está passando na sua tela.